Então nós vamos abordar hoje o livro da Revelação Apocalipse, sem fugirmos do nosso estudo, né? E eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos trabalhar em cima de Apocalipse capítulo 2 e 3, e nós vamos perceber que das 7 igrejas que João está escrevendo ali, está falando das 7 igrejas que foi-lhe revelado, são igrejas que nos trazem ensinamento para os nossos dias atuais, né? Então nós vemos aqui que Jesus ele está ali prestes a trazer o juízo. Jesus ele está prestes a voltar, né? E nós vemos 1 Pedro 4,17 que ele manifesta a sua igreja. E 1 Pedro 4,17 ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E nós estamos vendo aqui pelo livro da Revelação, João tem uma revelação ali na ilha de Patmos, Deus está falando com ele. E quando ele fala a Pedro, quando o Espírito Santo está nos falando a respeito do juízo do Senhor, a respeito do juízo final, a respeito dos últimos dias, a respeito da nossa nova vida com o Senhor, ele deixa claro, ele diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, ele está dizendo, olha, o juízo é começado pela casa de Deus. Então, Pedro está dizendo assim, se pela casa de Deus ele vai começar e fazer isso, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, a gente tá vendo aqui, e a palavra está nos mostrando e que só a misericórdia de Deus, porque o que é que se para você, que todos os dias está tentando viver uma vida com Deus, tentando se consagrar, tentando fazer algo melhor, já é difícil? Pedro pergunta, qual será o fim daqueles que não atentam para esse detalhe, né? Então, por isso, ele mostrou ali o seu julgamento às igrejas. As 7 igrejas que ele está falando no livro de Apocalipse, do 1 ao 3, ele está mostrando ali o seu julgamento. Antes de mostrar isso aí para o mundo, do capítulo 4 ao 22. Então, né? Então, todas as cartas, nós vamos ver que tem basicamente uma estrutura fixa. As 7 cartas, as 7 igrejas, elas possuem uma estrutura parecida. Vocês vão ver que há uma apresentação, né? Há o momento que nós vamos apreciar aquilo que o Senhor está falando. Há momentos que vão ser divididos entre reprovação e promessas. Então, as 7 igrejas vão receber isso, né? E então, nos aprofundar nesse conteúdo, eu acredito que é algo importante, porque assim, às vezes eu vejo muita gente falando que Apocalipse, não leio Apocalipse porque eu tenho medo. Não. O livro do Apocalipse é o livro das revelações. E o que é que você não pode ter? Ter medo. Porque é o seguinte, se for uma coisa que for contra aquilo que você está vivendo, você tem a receita para consertar. Não está dizendo que você, e isso aqui já as consequências que você vai sofrer já estão, martelo está batido. Não, você ainda tem chance de se arrepender. Você ainda tem chance de fazer melhor, né? Então, nós vamos ver aqui que só 2 igrejas vão receber elogio. E Esmirna e Filadélfia. 4 delas vão receber elogios e críticas, que é Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma só recebeu críticas, que foi Laodiceia. Então nós vamos ver que essas 7 igrejas, elas vão nos passar lições riquíssimas. Então, meu amado irmão, se você tem desejo de aprender um pouco mais sobre o livro de Apocalipse, sobre as revelações de Apocalipse, nós estamos aqui para isso, para aprendermos juntos, né? Como nós estamos fazendo essas últimas semanas anteriores. E nós vamos separar por tópicos
E o primeiro tópico que eu quero trazer para você aqui é que Cristo, Jesus, ele é conhecido na igreja e pela igreja. Então, nós vamos prestar atenção porque antes de Cristo, de João ver Cristo, ele vai ver o que? Os candeeiros. E nós vamos aqui no capítulo 2 e vamos ler alguns versículos. Apocalipse, capítulo 2, o primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que é que ele vai dizer? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Isso é carta a Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te repreendas. E João está trazendo uma advertência aqui para a igreja de Éfeso, revelada pelo Espírito de Deus. E nada mais oportuno do que se falar no início disso aqui sobre o primeiro amor. E ele está dizendo: olha, Deus tem uma palavra para você, ó Éfeso, ô igreja, Deus tem uma palavra para você. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O Senhor disse para você essa noite: ele conhece as tuas obras. Ele conhece os teus passos. Ele conhece as decisões que você tem tomado. Ele conhece as coisas erradas que você fez. Ele conhece as coisas boas que você faz. Ele conhece o teu coração. Há pessoas que julgam o livro pela capa, né? E olham para você e às vezes só em olhar já levanta-se o julgamento. Mas o Senhor conhece o teu coração. Mas ele está dizendo: olha, eu tenho uma coisa contra ti, porque você deixou o seu primeiro amor. E não há nada mais prazeroso na vida do cristão do que quando ele está vivendo o primeiro amor. Irmão Márcio, como é que é esse primeiro amor? Sabe, aquele desejo incessante de você estar na presença de Deus. É aquela alegria que você está andando no meio da rua e o teu coração está em tempo de explodir de tanta felicidade com a presença dele. E ele está dizendo: olha, eu tenho contra ti, que tu perdeste o teu primeiro amor. Mas dá uma dica: lembra-te de onde saíste. Te lembra. E eu acho lindo porque toda a Bíblia, você começa em Gênesis, Apocalipse, todas as vezes o Senhor está dando oportunidades. Percebeu já isso? Todas as vezes o homem vem, apronta, Deus perdoa. Por isso que a Bíblia diz que ele é infinito em suas misericórdias. E aí nós vamos lá, erramos de novo, ele perdoa de novo. E nós parece que criamos um ciclo vicioso, né? E é por isso que nós temos que cuidar para não chegar a um ponto da tão chamada, conhecida apostasia. É aquele momento que você já erra, vive no erro e para você está tudo bem. Isso sim é algo perigoso, né? Então, antes de ver Cristo, João vê o quê? Vê os candeeiros, né? E isso significa a plenitude da igreja na terra.